Olá, eu sou o professor Orlando. Bem-vindo à aula da dimensão topoceptiva. E na aula de hoje, o nosso debate vai ser o que é a dimensão topoceptiva e como avaliar o desempenho da dimensão topoceptiva. Para começar, eu queria reforçar o que é a análise dimensional. Nosso objetivo final é sempre a análise da cidade real, isso é, aquilo que é a experiência vivida dos usuários naquele lugar. Mas para que isso seja possível, a gente divide essa cidade real em várias camadas, formas de ler separadamente as partes. Nós utilizamos aqui então a literatura dos Korsdorff, ensaios sobre desempenho morfológico dos lugares, e dividimos então essa cidade em 6 dimensões. Essas dimensões são a dimensão expressivo-simbólica, topoceptiva, bioclimática, copresencial, econômico-financeira e funcional. Lembrando então que a junção dessas 6 dimensões faz com que a gente tenha um entendimento do todo do ponto de vista morfológico das nossas cidades. Hoje nosso objetivo é compreender então essa dimensão topoceptiva. Vamos começar? A dimensão topoceptiva é aquela que busca compreender a orientabilidade e a identificabilidade dos lugares. Uma pergunta que norteia toda a nossa análise topoceptiva é: quais atributos espaciais modelam a experiência de orientação e identificação desses lugares? Para que a gente consiga responder de forma complexa essa pergunta e de caráter ainda inicial, eu gostaria de alertar que a gente sempre busca entender os aspectos morfológicos a partir de atributos espaciais, ou seja, aqueles elementos físicos que compõem o contexto urbano. Esses elementos espaciais, os atributos espaciais, então, nos levam a tentar compreender, dentro dessa leitura topoceptiva, a orientação espacial. Essa orientação espacial, é claro, a identificação de cada um dos lugares. A partir, então, dessa orientação espacial, nós poderíamos analisar as repetições, variações e relações que há entre cada um dos elementos e atributos espaciais. A partir daí, então, a gente seria capaz de avaliar o desempenho topoceptivo. Esse desempenho topoceptivo ele pode ser dividido, e nós vamos ver mais aprofundadamente à frente, do ponto de vista topológico e perspectivo. E com isso, então, nós conseguiríamos avaliar a percepção humana a partir dessa orientação e dessa identificabilidade dos lugares. Claro, então, que se a gente for fazer essa sucessão de análises como essas setas nos indicam, isso significa dizer que a gente vai buscar avaliar os atributos morfológicos na relação com a percepção humana. Para compreender, então, o que é essa dimensão topoceptiva, eu vou utilizar como recurso a própria fala dos Korsdorff. Eles apontam: observa as características configurativas dos lugares incidentes na noção de localização espacial dos indivíduos. Então, o que a gente está querendo buscar aqui é avaliar a capacidade dos lugares de permitir uma certa localização, ou seja, a própria orientabilidade que aquele espaço tem. E eles continuam: a topocepção se refere à configuração espacial cujo código é a mais abrangente para a orientação e identificação dos lugares, porque ela informa quaisquer pessoas, sejam elas moradoras ou forasteiras, da área considerada. O que é interessante nessa abordagem dos Korsdorff é que eles buscam então compreender a partir de uma percepção humana de todo tipo de pessoas e usuários que estão naquele espaço. Mas a gente vai ver mais à frente que a abordagem do forasteiro, a percepção do forasteiro, nos permite uma compreensão ainda mais acurada da orientabilidade e identificabilidade daquele lugar. Isso porque o forasteiro, quando ele está naquele lugar, ele não conhece as referências espaciais mais minuciosas, aqueles detalhes. Então, a todo momento, ele vai ficar buscando referências espaciais para se orientar no espaço. Então, a gente conseguir e ler a partir desse olhar do forasteiro inclui também o olhar e a percepção humana daquele usuário frequente do espaço. E que percepção humana é essa? Está muito vinculado aos níveis cognitivos de percepção. E aí a gente utiliza como recurso o Lynch para conseguir compreender que níveis cognitivos são esses. Um primeiro, a percepção do espaço, que seria então
o modo universal como percebemos aquele espaço. Então, quais são os sentidos que a gente utiliza para perceber e, ao menos que algum usuário ou outro tenha alguma deficiência sensorial, de percepção do espaço, vai observar aquele espaço do ponto de vista universal. Claro que a percepção que nós temos do ponto de vista sensorial universal é modelado pela cultura no qual estamos imersos. E aí entra então o ponto 2, que é a de imagem mental. Nós formamos mapas mentais a partir de valores culturais e de formas de interpretação que nós temos cotidianamente. Então é um modo de representação e interpretação que a gente tem a partir da nossa memória. Nós também temos um terceiro ponto, que é o de representação geométrica, que aí a gente associa os dois pontos anteriores para então tentar compreender os elementos que regulam os efeitos sobre a nossa mente e sobre os nossos sentidos para conseguir perceber esse espaço. O que a gente propõe aqui é analisar a dimensão topoceptiva a partir dessa representação geométrica. E a partir dessa representação geométrica, a gente tenta buscar compreender como as pessoas formam mapas mentais e como é que elas percebem, portanto, esse espaço. Como eu disse anteriormente, a dimensão topoceptiva é muito pautada sobre a orientabilidade e a identificabilidade. Do ponto de vista dos Korsdorff, orientabilidade é a capacidade morfológica dos lugares para a orientação espacial. Ou seja, quanto aquele lugar permite que a gente se oriente, que a gente saiba exatamente qual o caminho a ser percorrido. Como chegar do ponto A ao ponto B sem que a gente se perca no meio desse caminho. E de um outro ponto de vista também a identificabilidade, ou seja, a capacidade morfológica dos lugares para a construção de identidades daquele lugar. E aí a gente tem, claro, muito pautado no discurso da imagem da cidade, trazido lá pelo Kevin Lynch, na década de 60, e que agora é aprimorado e trabalhado de forma muito mais robusta para que a gente consiga compreender esse espaço. O que a gente está querendo falar aqui, no final das contas, é de que um espaço que é confuso, que a gente não consegue compreender e lê-lo de forma a possibilitar uma circulação e uma apreensão, até mesmo uma permanência naquele lugar, gera níveis de desagrado que vai fazendo com que a gente não queira estar naquele espaço, porque a gente não consegue lê-lo, porque a gente não consegue compreendê-lo. Então, um bom desempenho topoceptivo, que é algo que a gente vai voltar mais à frente também, se refere, claro, à capacidade desse espaço de permitir que a gente forme esses mapas mentais, a capacidade desse espaço de permitir que a gente consiga lê-lo mais facilmente. Isso não significa que a gente vai, então, ter um espaço óbvio, ou seja, um espaço onde que a gente lê de forma tão fácil que se torna desinteressante. A gente tem que sempre dosar a ponto de esse lugar ser rico em elementos, nesse caso elementos topoceptivos, e ao mesmo tempo permita que a gente consiga fazer essa leitura. Korsdorff, então, fecha esse raciocínio sobre o que é a dimensão topoceptiva afirmando: orientar-se e identificar espaços constrói a noção de lugar e abastece a segurança emocional. São ações que utilizam vários instrumentos, como mapas e informações verbais, e requerem conhecimento dos códigos empregados nos mesmos. Algo que os Korsdorff nos traz de forma muito clara é de que, óbvio que o espaço vai ter lá uma série de formas de a gente se orientar por ele. Nós temos placas que dizem vá por aqui ou vá para lá para ir ao seu destino. Nós também podemos utilizar recursos orais, né? Conversando com as pessoas e perguntando para onde eu vou, aonde é aquele lugar de origem. Nós também podemos utilizar mapas, né? Pegar mapa físico, mapas euclidianos, como a gente chama, aqueles que a gente tem nos nossos celulares. E eles, claro, vão revelar qual é o destino e basta a gente se guiando por lá. O que a gente está querendo avaliar aqui é qual o papel da arquitetura para a promoção dessa orientabilidade. A arquitetura ela não pode se furtar só porque a gente tem agora um mapa ali no celular de ser orientativa, de orientar o nosso percurso e o nosso destino. Isso porque muitas pessoas não têm acesso a essas tecnologias e precisam também de se orientar nesse espaço. Fora que a arquitetura que não de fato perde essa dimensão e essa compreensão e essa preocupação
com a orientação, acaba então reduzindo o seu papel, acaba então se diminuindo. E esse não é o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo é sempre enriquecer a arquitetura e fazer com que ela cumpra vários papéis para com a sociedade. E com essa mensagem, então, eu vou para o próximo tópico, que é uma tentativa de avaliação do desempenho toposceptivo. O que é esse desempenho? O que faz a arquitetura ter um bom desempenho toposceptivo? O desempenho toposceptivo, então, está muito relacionado a uma boa orientabilidade e uma boa identificabilidade. Se esses são os dois parâmetros que nós estamos utilizando, então a gente está querendo falar de uma relação boa quanto a isso. A boa orientabilidade é aquela que traz informação visual equilibrada, ou seja, que a gente consiga perceber não de forma concentrada, por exemplo, informações que permitam a gente se orientar no espaço e saber onde a gente está, mas que estão só pontuadas em um lugar específico da rua ou mesmo da cidade. Uma boa orientabilidade é aquela que equilibra a disposição desses elementos de orientação do espaço. E aí o Skorsdorf nos diz: excesso ou escassez de informação visual prejudicam a orientação espacial, portanto. Já uma boa identificabilidade é aquela que tenta promover informações visuais equilibradas, evitando que haja uma sobrecarga de elementos claramente excessivos ou inequivocadamente escassos. Na palavra do Skorsdorf, então, a dimensão toposceptiva é aquela que evita valores ambíguos que fragilizam a identidade dos lugares. Então, evitar a repetição, evitar que haja uma ambiguidade do próprio espaço ou do que caráter ele tem, faz com que a gente tenha uma boa identificabilidade daquele espaço, porque a gente consegue identificar, daí que vem a identificabilidade, identificar o que é aquele elemento. Bom, e como a gente pode então avaliar esse desempenho toposceptivo de um lugar já consolidado? Nós podemos utilizar a localização do corpo no espaço e a composição de cenas percebidas. Claro que eles estão intimamente conectados, aqui a gente nunca separa os elementos. Aliás, entre dimensões já estamos conectados, dentro de uma dimensão, então, a conexão ainda é maior. Vamos então entender o que é essa localização do corpo no espaço e a composição da cena percebida. A localização do corpo no espaço é aquele lugar em que o corpo está, o ponto de observação, em que a gente pode olhar os elementos e perceber a deflexão, observar, por exemplo, a composição daquela cena. E a gente sabe que, ao mudar de posição, a gente fatalmente vai criar também outras condições de observação e novas formas de observação. Então, a posição do corpo humano em relação à paisagem, ela é de extrema relevância. Mas isso não quer dizer que só posicionar e perceber aonde está o indivíduo é suficiente para a gente compreender a dimensão toposceptiva. Isso porque a própria cena, a própria perspectiva local também revela situações, ou mesmo limita e potencializa o que aquele observador está vendo naquela cena. Por isso, a composição da cena percebida é tão importante quanto a posição do corpo humano dentro da cena. Então, como que aquela composição, aqueles elementos estão dispostos? Será que há vistas grandiosas? Será que há uma série de efeitos visuais que a gente consegue reconhecer e consegue, a partir disso, fazer um mapeamento mental? Então é sobre isso que os Skorsdorf estão querendo trazer aqui, muito pautado dentro do discurso do Kevin Lynch, e agora também introduzo a leitura do Gordon Cullen, quando fala sobre paisagens urbanas, e que inaugura uma série de formas de observação e tipologias diferentes de composição de cena. A gente vai falar um pouco mais sobre essa composição de cena mais à frente. O que importa então agora para a gente é entender que a localização do corpo no espaço está muito pautado no que se chamou de efeitos topológicos. Ou seja, os efeitos topológicos são os efeitos criados a partir da posição do corpo no espaço. A depender da posição do corpo, por exemplo, em um morro, eu posso ver ele em ascenso, ou se eu estiver no topo do morro, o mesmo morro eu vejo em descenso. Então,
O que a gente busca avaliar aqui, no ponto de vista dos efeitos topológicos, é aonde está esse corpo humano na apreensão daquela forma. Claro que a forma também é relevante, como eu estava dizendo antes. Sem que exista a forma em si, não tem uma relação efetivamente com o corpo humano na posição da cena. E, mais uma vez, então, a compreensão dessa composição de cena percebida, que no caso dos Korsdorff, foi denominado como efeitos perspectivos, ou seja, são efeitos que a própria perspectiva da paisagem cria e que possibilita então a gente ter uma compreensão X ou Y. Vamos a alguns exemplos para que a gente consiga entender de forma um pouco mais detalhada o que são cada um desses. Os Korsdorff trouxeram algumas imagens e fizeram um paralelo entre a noção topológica e a noção perspectiva. Nessa primeira imagem superior, o que nós temos ali é claramente uma preparação para o estreitamento. Ou seja, a gente consegue perceber que mais à frente haverá um estreitamento daquele contexto. As paredes vão se estreitando, mas ainda não se estreitaram. Então a gente tem uma sensação de que ele ainda vai se estreitar. Por isso o termo preparação para estreitamento. O que essa preparação para estreitamento, que depende da posição do corpo, né? Então, olha como que é interessante. Como que a posição do corpo é relevante, né? Eu estou aqui, observo que ele vai se estreitar, mas ainda não se estreitou. Se eu chegar lá no estreitamento, eu observo que ele já se estreitou. Isso traz informações diferentes do ponto de vista da perspectiva. Por exemplo, quando eu vejo essa preparação para estreitamento, eu recebo, de certa forma, um convite a caminhar para esse estreitamento. Ou seja, esse efeito topológico acaba gerando uma noção de perspectiva de direcionamento do meu olhar. Nós também temos aqui um estreitamento parcial nessa cena. De um lado é uma cena ampla, uma perspectiva ampla, e de um lado se estreita. Esse estreitamento parcial, lateral, acaba criando um impedimento à minha vista. Então, do ponto de vista da perspectiva, do ponto de vista da paisagem, é um impedimento. Esse elemento construído gera um impedimento. Do ponto de vista da posição do meu corpo, é um estreitamento parcial que aconteceu na cena. Já nessa outra imagem, nós temos claramente um ascenso, é uma escadaria que está ali posto, né? Que eu vou sair do ponto X para o ponto Y. E aí que entra, talvez de forma mais fácil para a gente compreender esses efeitos topológicos. Do ponto de vista topológico, a posição onde eu estou nesse desenho, como observador, como linha do observador, me impõe um ascenso, né? Subir a escada. Mas imagine eu estando no topo dessa escada. No topo dessa escada, o efeito topológico é outro. O efeito é o do descenso, de descida. Ok, isso é o efeito topológico, mas do ponto de vista do efeito perspectivo, por causa dessa posição que eu estou e por causa desse efeito topológico de ascenso, acaba gerando uma visual fechada ou um impedimento, né, que eu já não consigo mais observar o que vai acontecer lá em cima, lá depois do ascenso ocorrido. E por fim, para a gente fechar esses exemplos do que é o efeito topológico perspectivo, nós temos aqui claramente um alargamento gerado por meio desses edifícios que estão no entorno, né, e que vão se expandindo, e que vão alargando o espaço, eles não fecham, eles não são paralelos, né, para que houvesse esse fechamento, e por causa desse alargamento, ao pontuar um elemento ali no ponto central dessa perspectiva, a gente acaba criando um impedimento à vista do que é esse alargamento e onde termina esse alargamento, mas também acaba criando um realce a esse ponto e marca mais esse edifício nessa imagem central. Vamos então agora partir para entender quais são os tipos de efeitos topológicos e perspectivos que os Korsdorff nos ofertam para conseguir uma análise mais complexa dessa dimensão. Vamos começar então com os efeitos topológicos. Do ponto de vista dos efeitos topológicos, nós temos esse primeiro conjunto, que é o estreitamento e a preparação para estreitamento. O estreitamento seria então essas paredes verticais que se dispõem a ponto de a gente ver que vai estreitando a cena, que a gente não consegue ver a perspectiva mais ampla que acontece lá ao fundo. É uma sensação mais claustrofóbica que vai fechando e nos encurtando.
Há também a preparação para esse estreitamento, ou seja, a gente ainda não está imerso nesse estreitamento. O que nós temos é, de fato, uma preparação, uma visão de que vai estreitar se eu for por aquele caminho. São efeitos correlatos, claro, mas geram sensações e formas de percepção e formas de mapeamento mental, né? Formas de a gente mapear esse espaço e perceber essa configuração da paisagem diferentemente. E o que é mais interessante, então, nessa perspectiva dos Korsdorff sobre os efeitos topológicos, é que sempre vai existir o efeito em si e a preparação para esse efeito. Então, por exemplo, nós temos aqui o alargamento e nós temos a preparação para o alargamento. O alargamento seria, então, a perspectiva mais alargada mesmo, não é? A gente consegue observar que não há paredes na vertical que limitam a observação dessa perspectiva. Já do ponto de vista da preparação para o alargamento, sabe-se que quando a gente chegar no final daquele estreitamento, a gente vai ter um alargamento necessariamente, ter uma visão mais ampla dessa paisagem. Mas ainda não temos, não é? Há um convite, inclusive, se é o nosso interesse observar esse alargamento, nos direcionar para esse espaço e, claro, observar esse alargamento. Um terceiro efeito, então, é o alargamento e estreitamento parcial. Então, de um lado eu tenho o alargamento, mas do outro estreita a paisagem. Não é um efeito de estreitamento e claustrofobia, porque de um lado eu vou conseguir observar claramente esse alargar da paisagem. Mas esse estreitamento parcial acaba limitando parte dessa perspectiva e, claro, convidando a gente, então, a tentar observar a perspectiva toda, ou então marcando esse espaço. Eu não consigo, ele não se revela completamente aos meus olhos no primeiro momento. Isso marca a minha visão e marca a minha orientação naquele espaço. Eu falo, naquele lugar onde eu não consigo ver a paisagem inteira, eu só vejo um pedaço dela. E também temos a preparação para o alargamento e estreitamento parcial, que aí a imagem nos mostra claramente. É quando a gente ainda não chegou a esse alargamento e estreitamento parcial. Ainda está por acontecer. Um quarto, então, é a amplidão. É aquele lugar onde a gente consegue ver de forma bastante ampla, não é? A gente consegue ver a cidade inteira, como se fosse um mirante naquele lugar. Mirante, inclusive, que é um efeito perspectivo que daqui a pouco a gente vai ver. O efeito topológico, o efeito da posição do corpo humano naquela paisagem, nos dá a sensação de que a paisagem se ampliou, que a paisagem é muito mais ampla, que a gente tem uma noção do todo. E a preparação para a amplidão, então, é aquela em que a gente sabe que vai acontecer essa ampliação da paisagem, mas que ainda não aconteceu, que a posição onde nós estamos como corpo humano ainda não se revelou a amplidão como um todo. Nós também temos o envolvimento. O envolvimento tem essas paredes verticais, mas também tem teto. E esse teto é o que proporciona, então, esse acolhimento que nós temos para com a arquitetura. A arquitetura lida muito bem com isso, né? E a gente pode trabalhar isso também dentro do contexto urbano. E aí que torna mais interessante, não é? Às vezes, uma cidade que tem muitas amplidões, a gente consegue ver todas as posições amplas, um alargamento muito grande da perspectiva, mas a gente também precisa desse envolvimento para que a gente tenha diversidade nas posições e para que a gente consiga mapear melhor mentalmente esse espaço. E claro, a preparação para o envolvimento é aquela que a gente ainda não adentrou o envolvimento, não adentrou o espaço mais fechado. Nós também temos o enclausuramento. O enclausuramento é aquele que se você entrar, você não vai conseguir sair. Você entrou no espaço e você tem todas as áreas fechadas. Inclusive o teto pode ser fechado. Aqui no exemplo eles não colocam, mas pode ser também. O que importa é que você não vai ter como sair daquele lugar e tem a sensação realmente de se fechar no espaço. E a preparação para o enclausuramento é, então, a gente ainda não ter chegado nesse fechamento completo das paredes verticais que impedem que a gente circule e caminhe adiante, né? A gente teria que retornar, dar meia volta. Por isso, preparação para enclausuramento. O ascenso, esse é simples e eu já venho usando ele há algum tempo aqui na minha explicação, revela geralmente em um morro, um morrote que vai
se ter essa ascensão. Está lá subindo o morro e você marca mentalmente o espaço. Eu estou subindo o morro. A próxima cena pode ser, por exemplo, quando chegar lá em cima, vai ter um enclausuramento, por exemplo. E eu marco isso mentalmente. Há um efeito também, que é a preparação para o ascenso, de que a gente não necessariamente precisa subir, mas a gente sabe que caminhando naquele trajeto, ali tem uma preparação para ascenso, tem um morro ali. E a gente marca, tem um morro, eu não vou subir nele, não preciso subir, mas eu marquei que na posição onde eu estou como corpo, eu teria que ver uma preparação para o ascenso. O descenso é o oposto, claro, é quando a gente está descendo o morro. Então, se eu já estou descendo, pode ser uma escadaria, pode ser um conjunto de quaisquer de efeitos que saem de um ponto de cota maior para um ponto de cota menor. Isso faz com que a gente tenha a sensação de descer e, portanto, de descenso como efeito topológico, como posição do corpo, né? Estou me sentindo o corpo descer, ou essa visão e essa imagem que eu formo mentalmente de uma descida. E a preparação para o descenso é, eu sei que tem um morro que vai descer ali. Eu sei que tem uma escadaria que desce aqui. Mas eu não necessariamente preciso descer ela. Eu marquei mentalmente que existe essas configurações da paisagem no meu entorno. Então, para resumir, o que é esses efeitos topológicos? São efeitos visualmente perceptíveis que proporcionam uma compreensão da localização do corpo no espaço. E eles derivam, claro, da relação de proximidade ou distanciamento entre o corpo e a fronteira desses espaços, né? A gente consegue perceber. Por exemplo, o alargamento, a gente sabe que aquela paisagem vai se alargar, mas muitas vezes está próxima de nós, né? Vai ter esse aumento do tamanho do espaço perceptível, mas ele está próximo de nós. Já a amplidão é aquela paisagem que se amplia e se afasta de nós. Então acaba tendo sim uma relação entre o corpo e a posição do corpo e a proximidade que a gente tem com aquele lugar, com aquele espaço propriamente. Nas palavras do Skorsdorf, são as noções topológicas, as de vizinhança, distanciamento, inclusão, circunstanciação, contiguidade, separação, segregação e tantas outras formas de a gente conseguir compreender e que estão muito bem detalhadas na literatura do Gordon Cullen em Paisagens Urbanas. Vamos então agora para o próximo efeito, o efeito perspectiva, ou seja, o efeito da própria cena, o efeito que está ali, é inerente àquela paisagem. Nós temos então aqui uma primeira, que é o de direcionamento, ou seja, aquele espaço ele direciona. A gente não é só uma forma de a gente observar. Ele, de fato, está direcionando a forma como a gente pode percorrer aquele lugar e aquela paisagem. Então, um efeito de direcionamento. O efeito de emolduramento, ou seja, existem elementos que têm uma cena, um ponto focal, que é emoldurado por outros conjuntos e, portanto, é inerente, é constituinte daquela paisagem. Um outro, um impedimento. Existe um ponto focal, ou então parece existir um ponto focal, porque a gente pode não saber, mas ele está impedindo que a gente consiga ver. Às vezes, esse ponto focal pode ser a própria amplidão daquele espaço, né? Aquela sensação de amplidão que a gente poderia ter. Só que a gente não sabe porque foi impedido. Ou seja, a própria perspectiva, aquela paisagem foi impedida, criando outra paisagem, que é a de impedimento. A visual fechada é aquela que a gente consegue ver que existe alguma coisa ali por trás, só que ela está delimitada, ela está circunstanciada. Ela tem algum impedimento que eu consiga ver ela completamente. Então, ao contrário do impedimento anterior, que fecha tudo, na visual fechada eu consigo ver parte. Ela se revela parcialmente, inclusive nos instigando a estar naquele lugar. O mirante é aquele posição onde o corpo está e consegue ver o todo. Não é? Então a gente tem aquela amplidão como efeito de posição do corpo que pode acontecer em muitas cenas. Já o mirante é a própria configuração do espaço. Nem todo lugar que é amplo e que é grande vai se tornar um mirante. Não é? Porque às vezes você está ali meio que delimitado pelo conjunto de edifícios, embora ele seja amplo e grande. O mirante geralmente é aquela posição superior, onde eu me posiciono superior e vejo todo, vejo toda a cidade. Montanhas, por exemplo, são lugares muito propícios a serem uma perspectiva de mirante e criar essa paisagem do mirante.
Conexão é aquela que eu vejo que está conectando os espaços, não é? Que eu tenho vários caminhos que eu posso percorrer naquele lugar porque a paisagem daquele lugar me possibilita esses diversos caminhos que se conectam. Nesse caso e nesse exemplo, se conecta em um entroncamento, em um conjunto de esquinas. Efeito Y é aquele que também me dá vários caminhos. Nesse caso, eu posso voltar para onde eu estava, então é para trás, né? Mas do ponto de vista da perspectiva, da paisagem, eu tenho dois. Por quê? Porque ele se divide nesse formato que não forma um ângulo de 90 graus. Ele forma um ângulo mais agudo. E por fim, o realce, que é quando a gente tem um elemento que a gente consegue ver ele todo, ele é importante, ele é um ponto focal, ele pode inclusive estar ligeiramente delimitado, mas o que importa é eu conseguir ver, porque ele está se realçando naquele lugar. E para a gente fechar então, o que é essa compreensão dos efeitos perspectivos? São efeitos atuantes em noções de perspectiva que organizam os elementos de composição morfológica do campo visual conforme as leis de perspectivas cônicas. Então, a perspectiva cônica é aquela perspectiva do próprio olho humano, né? Eu vejo ela, um centro de um tipo de visão, e a visão lateral ela se deforma, não só porque a gente tem foco na nossa visão, mas também porque os elementos se deformam porque a nossa visão ela é cônica. As noções de perspectiva, então, estabelecem um possível ordenamento espacial da situação no que se encontra o observador mediante tais composição cênica. Então, há uma relação, a gente não consegue dissociar o efeito perspectivo e o efeito topológico, porque o efeito perspectivo é inerente e o efeito topológico é a relação que o corpo tem de proximidade e de posição em relação a esse efeito perspectivo. E assim como Skorsdorff nos define, então, são as noções perspectivas de deformação de linha, ocultamento, recorte e diminuição operante das figuras, que são os elementos da paisagem que compõem aquela paisagem. Então, para a gente caminhar para o encerramento do entendimento do que é a dimensão topoperceptiva, eu gostaria então de debater um pouco como é que a gente pode mapear, identificar e avaliar o desempenho da dimensão topoperceptiva. O Skorsdorff nos propõe utilizar como representação da dimensão topoperceptiva, para a gente representar a coleta de informações que a gente tem sobre aquele lugar, mapas, trajetos, fotos e desenhos daquele lugar. Então, uma vastidão importante de elementos que a gente pode utilizar para conseguir expressar algo que muitas vezes traz uma carga de subjetividade muito grande. Aqui, então, a gente tem uma representação do que é, inclusive, o que se espera que vocês façam para a avaliação desse desempenho topológico e perspectivo. Vamos começar, então, vendo que, no primeiro trecho, que está aqui na parte superior, nós temos um mapa que identifica esse lugar, né? Aqui, uma superquadra de Brasília. O Skorsdorff, então, propõe, dentro desse trecho de duas superquadras em Brasília, um trajeto. Esse trajeto, então, foi aquele utilizado para a avaliação do desempenho topoperceptivo nesse contexto. Então é muito específico e a gente precisa compreender esse trajeto e esse desempenho em uma linha, em uma continuidade de elementos, para a gente conseguir avaliar se há nesse trajeto, nessa andar do indivíduo, um bom desempenho topoperceptivo. E aqui o trajeto é extremamente relevante. Isso por quê? Imagina você, um estranho, acabou de chegar, um forasteiro, como os Skorsdorff dizem, classificam, chega e fala, eu quero ir no ponto A. Você está aqui no ponto B, junto com ele. Como é que você vai descrever para que ele chegue lá no ponto A? Você vá à direita, curve, aí você vai encontrar uma catedral. Nessa catedral, então, você vai virar à direita. Nessa direita, então, você vai fazendo esse trajeto até encontrar um lugar que parece que vai se fechar, mas não vai fechar não, então não vai para aquele caminho não, porque senão ali você vai não vai conseguir sair. Continue indo reto, aí você vai subir o morro. Não é assim que a gente vai descrevendo o trajeto para a pessoa circular na cidade? Pois bem, então é isso que se propõe para a gente conseguir avaliar esse desempenho topoperceptivo, e é por isso que eu disse lá no início da aula que muitas vezes a gente propor uma avaliação a partir do olhar do forasteiro permite a gente ter uma análise mais acurada. Porque se a gente
faz uma descrição a partir de alguém que já conhece o lugar, é muito mais fácil para essa pessoa promover esse trajeto num lugar. Não é? Então, acaba que o desempenho toposceptivo, ele não precisa ser tão arrojado. Mas, quando a gente consegue propor uma cidade que tem um desempenho toposceptivo nos olhares do forasteiro, a gente conseguiria, então, a gente teria a exigência de enriquecer esse espaço com esses efeitos que eu disse, para que a gente tenha marcos visuais, para que permita uma boa identificabilidade, para que esse forasteiro identifique aquele espaço e para que, a partir daí, ele tenha uma boa orientabilidade, ele consiga se orientar nesse espaço e chegar no ponto final dele, que é o ponto A. É o que está sendo proposto nessa imagem como trajeto. Imagina que vocês estão ali na posição 1 e está sendo sugerido para você chegar na posição 33 e como é que você vai, então, dizer para esse forasteiro como chegar naquele espaço. E aí, essas várias posições, esses vários marcos visuais que vão surgindo ao longo desse trajeto devem ser mapeados. E esse mapeamento pode acontecer, então, identificando que ponto é esse, identificando qual é a perspectiva que você tem. Lembre-se que a posição do corpo, a depender da orientação que você está olhando, você vê elementos diferentes e tem efeitos diferentes. E nessa posição que o corpo está, nessa perspectiva que o corpo está, então você pode fazer propostas, ou então o desenho, ou até mesmo fotografias, de elementos que podem ser vistos. Como nesses dois casos, nós temos um estreitamento parcial e nós temos um impedimento, né? Outra coisa que também merece ser destacado é que, às vezes, em uma mesma cena, em uma mesma perspectiva e no mesmo efeito topológico, nós vamos encontrar vários efeitos, não é só um. E aí é interessante a gente pegar essa cena, marcar nesse desenho, destacar nesse desenho, ou então marcar sobre fotos que efeitos são esses, todos eles. Mas o mais importante, de fato, é que para uma boa orientabilidade, para uma boa identificabilidade, e para que a gente tenha, portanto, e como resultado final, um bom desempenho toposceptivo, é necessário diversidade. É necessário que haja uma distribuição desses efeitos tipológicos e perspectivos no bairro como um todo, não só ali naquele espaço. A gente precisa que ao longo do trajeto, em intervalos daquele trajeto, nós tenhamos então vários efeitos que vão acontecendo sucessivamente. Se a gente tem vários efeitos sim, mas concentrados no primeiro trecho do trajeto ou no segundo trecho, acaba que fica difícil, por exemplo, um forasteiro ou até mesmo um usuário cotidiano consiga identificar aquele lugar. E por fim, então, eu gostaria de destacar: a orientabilidade não é a única forma de a gente avaliar a cidade, a gente tem todas as outras dimensões. Aqui a gente está tentando analisar e recortar na possibilidade de trazer uma cidade que seja mais orientativa, numa cidade que tenha mais identificabilidade. E com isso, então, eu encerro. Aqui nós temos a nossa bibliografia da aula de hoje. Eu sugiro uma leitura, eu sugiro ler o texto do Skorzów, principalmente esse de 2017, que está aqui super rico, que tem um detalhamento sobre o que é esses efeitos. Do ponto de vista da topocepção, há vários textos do Skorzów disponíveis, inclusive, na internet, e outros que eu posso ceder para que vocês tornem cada vez mais complexa essa leitura de vocês. Lembrando que os Skorzów são baseados em outras literaturas de grande peso para a produção da arquitetura contemporânea, em especial A Imagem da Cidade, do Kevin Lynch, e Paisagens Urbanas, do Gordon Cullen. Esse último, inclusive, de extrema importância, porque é a partir do Gordon Cullen, em Paisagens Urbanas, que os Skorzów tiram esses efeitos, extraem esses efeitos para que a gente consiga ler a cidade. Muito obrigado e até a próxima aula!